Numa pequena cidade da Carolina do Sul, uma família que parecia intocável. Durante quase 100 anos, eles controlavam tudo: a justiça, a polícia, a política e até o medo das pessoas. Mas por trás de um sobrenome poderoso haviam segredos, mortes misteriosas, corrupção, mentiras e uma sequência de tragédias que parecia não ter fim. E o mais assustador, tudo isso é real. A história dessa família é tão chocante que ganhou uma série de ficção no Disney Plus. Oiê, Café Lovers! Eu sou a Brenda Jobim e aqui no canal a gente fala de crimes e histórias reais que viraram séries, filmes e documentários. E claro, a gente também fala do nosso cinema brasileiro. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E claro, me acompanhem também nas outras redes sociais para a gente continuar o nosso bate-papo por lá. Hoje a gente vai falar sobre toda a história, crimes, assassinatos e polêmicas da família Murdoch, que inspirou recentemente a nova série do Disney Plus. Inclusive, a gente vai comentar um pouco sobre a série no final do vídeo. E olha, gente, essa família realmente era digna de virar um filme ou virar uma série. É tanta coisa que aconteceu que a gente fica chocado e até se questionando como tantas polêmicas e crimes podem envolver uma única família. Então, sem mais enrolações, e bora pro vídeo de hoje. A família Murdoch morava em Hampton, na Carolina do Sul, e era uma das famílias mais ricas e poderosas da região. Inclusive, eles chamavam até de Terra dos Murdoch. O império da família se concentrava na cidade, onde o patriarca Randolph Murdoch Sr. fundou o escritório de advocacia da família em 1910. E ele foi o primeiro promotor da região lá em 1920. Depois o cargo passou para o filho dele, Randolph Jr., e depois para o neto, Randolph III. Ou seja, os Murdoch não eram só uma família rica, eles controlavam a justiça daquele lugar. Desde 1910, um membro da família ocupava esse cargo de promotor do condado de Hampton. E o curioso, gente, é que esse cargo, ele não é hereditário, ele precisa de votação. Mas como o sobrenome era Murdoch, carregava poder político e social, e a cidade inteira sabia, se o Murdoch queria um cargo, ele iria ter. Eles sempre davam um jeitinho, sabe? E é nesse cenário de controle absoluto que a gente conhece o Randolph Murdoch III, patriarca mais recente que virou promotor em 1986. Ele se casou com a sua esposa Elizabeth e teve 4 filhos: o Lynn, Randy, Alex e John. E é justamente o Alex Murdoch, o filho do Randolph III, que vai ser uma das figuras principais dessa história que eu vou contar pra vocês. O Alex se casou com a Maggie e juntos eles tiveram 2 filhos, o Buster e o Paul. E com isso a gente entra no primeiro caso envolvendo a família Murdoch. Esse primeiro caso que a família tá envolvida é na morte de Stephen Smith. Era 8 de julho de 2015, ainda de madrugada, quando um homem ligou para emergência dizendo que encontrou um jovem caído no meio da estrada. Quando a polícia chegou, esse jovem já estava morto. Ele se chamava Stephen Smith, um garoto de 19 anos. A polícia rodoviária que investigou o caso concluiu que se tratava de um atropelamento. Mas essa versão não batia com o local do acidente. Não tinha marca de pneu, não era nem de freada. As roupas que ele estava usando estavam totalmente limpas e intactas. O celular dele também estava normal. O tênis que ele estava seguia no pé. Então, se fosse um atropelamento, ele ia estar com as roupas rasgadas. O tênis podia ter caído, né? Tá com um par e o outro tá lá no outro lugar. Enfim, então tudo nesse caso já parecia muito estranho. O legista que examinou o corpo inicialmente suspeitou de um ferimento à bala, porque ele tinha um machucado na cabeça. E aí, como a cidade é pequena, começou vários rumores. A cidade começou a comentar, obviamente, e começaram a comentar que um dos Murdochs podia ter ligação com a morte do Stephen. Essa pessoa envolvida da família seria o filho mais velho do Alex, o Buster. Isso porque o Buster estudou com o Stephen no ensino médio, e as especulações da cidade diziam que o Buster e o Stephen teriam tido um relacionamento, e que o assassinato poderia ter sido motivado por ódio, porque o Stephen era um homem gay. Mas isso são só rumores, porque nunca foi provado, gente. E logo que começou a surgir esse burburinho na cidade, o Buster negou que conhecesse o Stephen, que tinha alguma relação com ele, e logo também a família deu um jeito de abafar o caso, e acabou que foi encerrado e dado como atropelamento, mesmo ele tendo um machucado, um ferimento na cabeça que parecia ser de bala. Ou seja, não teve nenhum acusado, não teve nenhuma resposta. Era como se tivessem realmente apagado esse assunto. E aí, com isso, a cidade entendeu o quê? Os Murdoch tinham um poder demais nessa cidade, então eles conseguiam calar ali a justiça, botar panos quentes, enfim. E se a morte do Stephen Smith já tinha deixado a cidade totalmente em choque e levantando suspeitas sobre os Murdochs, gente, eu não sei o sobrenome deles, é muito difícil, eu espero que eu esteja pronunciando certo, já vi vários tipos de pronúncia, mas enfim. Releve. O que vem a seguir, gente, só mostra o quanto essa família era capaz de manipular tudo e todos ao redor dela.
No dia 2 de fevereiro de 2018, a Gloria Satterfield, que trabalhava para a família Murdoch há mais de 20 anos, morreu de uma forma trágica e misteriosa na casa deles. A Meg, esposa do Alex, ligou para a emergência dizendo que tinha encontrado a Glória caída e com a cabeça sangrando do lado de fora da casa. Quando a ambulância chegou, os paramédicos ainda estavam tentando entender o que tinha acontecido, porque ela estava de cabeça para baixo na escada, né, aqui da escada, ela estava de cabeça para baixo com os pés para cima. E aí, segundo o Alec, quando a polícia chegou, a Glória chegou a dizer para ele que tinha tropeçado na escada porque os cachorros passaram correndo na frente dela e ela acabou tropeçando e caindo. Só que assim, o mais esquisito é que a Glória ficou 24 dias no hospital sem conseguir se comunicar. E aí, logo em seguida que ela caiu, ela contou pro Alec que ela tinha caído porque os cachorros derrubaram ela. E ele falou que ela contou isso pra ele. Ninguém viu o acidente. Ele falou que ela contou. Então é muito esquisito. Infelizmente, a Glória acabou falecendo no hospital. O Alex, então, se ofereceu pra ajudar a família dela a processá-lo, pra receber o seguro. Essa parte é muito. Ai, me dá muito ranço desse homem. Para isso, a versão dos cachorros precisaria estar confirmada, ou seja, não ia poder seguir com uma investigação para entender o que aconteceu de fato. Então, eles tinham que manter essa versão de que ela tinha sido derrubada pelos cachorros. O seguro da casa do Alex indenizaria a família da Glória. O Alex, então, indicou o advogado Corey Fleming, que em vez de representar os interesses dos filhos da Glória, da família dela, ele conspirou com Alec para embolsar a maior parte do dinheiro. O acordo do seguro era mais de 4,3 milhões de dólares, gente. Foi aprovado para a família receber. O seguro pagou o valor, porém esse dinheiro foi todo desviado para uma conta controlada pelo Alex. E os filhos da Glória nunca nem viram esse dinheiro. Ou seja, além dele manipular a verdade sobre a morte da Glória, ele ainda transformou a tragédia dela em uma oportunidade de lucrar, usando o próprio poder da família para controlar cada detalhe e ainda prejudicar a outra família, sabe? Antes da gente entrar ainda mais nos crimes e escândalos, vocês estão vendo que tá ficando pior. É importante a gente falar sobre os filhos, né, do Alex e como cada um deles refletia uma faceta da família. O Buster, que era o mais velho, ele era visto como o filho perfeito. Ele seguia os passos do pai, estudava direito, tinha um caminho traçado e era o orgulho da família. Já o Paul, o filho mais novo, ele era diferente, ele tinha gostos próprios, ele não queria seguir a carreira jurídica do pai e desde cedo ele sempre se mostrava muito impulsivo e muito problemático. Inclusive o Paul, o mais novo, foi criado pela Glória, a mulher que trabalhava na casa e acabou sendo morta misteriosamente. Inclusive a namorada dele disse, né, a namorada do Paul contou que ele era extremamente apegado na Glória e que ele andava com uma foto dela na carteira. E falando do namoro que o Paul tinha, o Paul começou a namorar essa menina Morgan ainda no ensino médio. O Paul e a Morgan vinham de mundos totalmente diferentes. A família dele era família influente, rica e poderosa, enquanto a da Morgan era uma família mais simples e mais humilde. No começo, o relacionamento parecia perfeito, gente. Ele levava flores, presentes caros, tratava ela com muita atenção e muito carinho. Mas logo começaram a surgir os primeiros sinais de problemas. Paul começou a beber além da conta e o comportamento dele com álcool foi se tornando muito preocupante. Então, desde os 14, 15 anos, ele bebia muito, gente. Imagina, bastava alguns drinks e ele já se transformava em uma pessoa muito agressiva, imprevisível e explosiva. A família da Morgan percebeu isso e chegou a alertar os pais do Paul sobre o consumo excessivo do filho, mas o Alex e a Meg não deram atenção nenhuma para eles, então assim, parecia que eles nem se importavam se ele estava bebendo muito. A relação do Paul com os pais também era uma relação complicada. Ele sempre era comparado com o irmão, né, que era o filho modelo, então ele era visto como problema e os pais, eles não estavam nem aí para ele, sabe? Eles nem demonstravam que de fato se importavam com o Paul, sabe? Eles realmente só davam atenção pro Buster. Inclusive na série eles deixam bem claro esse comportamento ali dos pais, que eles meio que cagavam pro Paul. A relação do Paul com a Morgan começou a mudar quando o Paul começou a se tornar mais agressivo quando ele bebia. O primeiro episódio grave aconteceu numa noite em que eles estavam voltando de carro de uma festa. A Morgan estava dirigindo e o Paul queria assumir a direção. Então eles começaram a discutir e ela acabou cedendo e ele começou a dirigir. No começo parecia que ele estava indo tudo bem, só que ele acabou perdendo o controle do veículo e o carro capotou, ficando de lado. E aí foi aquele susto, imagina. Os dois sofreram um acidente, não aconteceu nada, mas dentro do carro tinha muitas armas e bebidas alcoólicas. Então, quando o carro capotou, essas bebidas e essas armas saíram para fora e ficaram todas espalhadas ali. A Morgan saiu do carro, correu para ligar para a polícia, mas o Paul simplesmente pegou o telefone da mão dela e desligou. Ele resolveu ligar para os pais dele. Quando os pais chegaram, ao invés deles se preocuparem, tipo, nossa, o que aconteceu? Vocês estão bem, né? Como qualquer pai faria. Eles simplesmente começaram a limpar ali arma, bebida, tudo que
pudesse deixar qualquer rastro deles, eles limparam. A Meg pergunta pra Morgan se ela chegou a ligar pra emergência. Ela fala, liguei, mas o Paul não deixou nem chamar. A Meg fala, mas você não precisava ter chamado. A gente ia vir aqui resolver. Tipo, ainda ficou braba com a Morgan por ela ter ligado, sabe? Ela bem que falou, cara, tu podia ter prejudicado o Paul nisso, sabe? Sendo que é uma coisa básica, né, gente? A gente sofre um acidente, tu vai ligar pra polícia, pra emergência. Esse episódio foi um alerta claro sobre a forma como a família Murdoch sempre se protegia, mesmo diante de situações perigosas. O relacionamento do Paul e da Morgan foi ficando cada vez mais tóxico. Ela se sentia presa ali aos momentos bons, mas não conseguia ignorar os abusos que ela vinha sofrendo. As amigas dela perceberam a gravidade e sempre tentavam apoiar. A melhor amiga da Morgan, a Mallory, foi uma presença super importante, oferecendo sempre apoio e reforçando que ela merecia alguém melhor. A situação chegou a se tornar física durante uma celebração em um hotel. O Paul havia bebido muito e quando eles chegaram no quarto para deitar e dormir, o Paul começou a chutar a Morgan e ela pediu para ele parar. E ele subiu em cima dela e disse que ela deveria calar a boca, e ainda atingiu ela com um soco no joelho. A Morgan ficou visivelmente abalada e chegou a comentar sobre esse episódio com as amigas, mas sem dar todos os detalhes. A Mallory, né, que era a melhor amiga dela, continuou oferecendo apoio emocional, sendo uma companhia, e a Morgan até conta que a Mallory era o ponto de luz e segurança pra ela nesse meio de relacionamento abusivo, sabe? Agora a gente entra no começo do fim, tá? Depois de tudo que cercava aí os Murdoch, veio esse episódio que eu vou contar agora pra vocês, que pra mim foi a ruína mesmo deles, né? O caso envolve o Paul Murdoch, que na época ele tinha 20 anos. O que aconteceu? O Paul, ele decidiu ir com os amigos pra uma festa da ostra num fim de semana. E ele queria beber e evitar dirigir, porque ele sabia que ia dar alguma confusão ali e ele não queria ter problema com a polícia. Então ele falou, vamos de barco, nós vamos pegar o meu barco e a gente vai. Nesse grupo tava a Morgan, que é a namorada dele, que eu já contei aqui pra vocês, e dois casais de amigos. O Anthony e a Mallory, que a Mallory é a melhor amiga da Morgan, e o Connor e a Miley. A Miley também é amiga da Morgan e da Mallory. Então era um grupinho de amigos ali, de casais que eles tinham. Eles chegaram na festa por volta das 8 da noite e ficaram até meia-noite. Na hora de ir embora, vários amigos começaram a alertar que estava muito escuro e perigoso para navegar e pegar o barco de volta. Mas o Paul, que já estava visivelmente alterado, falou que não ia deixar o barco dele lá parado. Para não deixar ele voltar sozinho, o grupo todo estava bem relutante, eles queriam voltar de Uber, mas eles decidiram assim, não, a gente veio com ele, nós vamos voltar com ele. Durante o trajeto, o Paul estava muito bêbado, ele começou a fazer várias manobras perigosas, começou a se exibir ali, ele dava voltas com o barco e começou a deixar todo mundo apavorado. O Anthony e o Connor, que estavam também no barco, começaram a tentar assumir o controle, mas ele se recusou. Ele disse, o barco é meu e só eu posso dirigir. A tensão aumentou, o Paul começou a brigar com a Morgan, dizendo que ela não defendia ele. Começou assim uma briga generalizada, gente. Todo mundo começou a brigar entre si. E a Morgan estava visivelmente preocupada ali com aquela situação toda. E o Paul ficou muito irritado que ela não defendeu ele ali na frente dos amigos. E ele simplesmente deu um tapa na cara dela e humilhou, assim, o pai dela falando coisas absurdas. E aí todo mundo ficou muito chocado, assim, ele tava extremamente descontrolado. E aí, foi essa briga generalizada, ele resolveu acelerar o barco sem olhar pra direção e ele acabou batendo numa ponte. E o impacto, gente, foi devastador. Todos eles foram arremessados na água. A Morgan ficou com a mão presa entre o barco e a ponte. O Connor se feriu no rosto. Na hora do impacto, o Anthony tentou segurar a Mallory, mas os dois caíram. E quando ele conseguiu subir de volta para a superfície, né, porque todos caíram na água, a Mallory era a única que não tinha voltado. Ela tinha desaparecido e eles começaram a gritar, gritar, gritar e nada dela apareceu. Desesperados, eles chamaram o socorro. O Connor acabou ligando para a polícia, enquanto o Paul, em vez disso, ligou pro pai dele. As equipes chegaram no local e levaram todos pro hospital, menos o Anthony, que era o namorado da Mallory, que resolveu ficar lá procurando ela e ele estava também machucado. Já no hospital, o Alex Murdoch, que apareceu imediatamente e começou já a agir. Ele tentou convencer o Connor, que estava aqui com a mandíbula aberta praticamente, ele estava prestes a entrar na cirurgia, e o Alec para ele assim, fala, preciso falar contigo. E aí ele fala, olha, não fala nada pra polícia, eu vou resolver tudo. Isso porque o Paul contou pro Alex, quando o Alex chegou lá no hospital, que quem tinha dirigido era o Connor, que ele não lembrava muito bem, mas que era o Connor. Ele não assumiu que era ele que estava dirigindo. E o Alex, obviamente, comprou essa versão, porque ele não queria sujar o nome da família dele. Ele até tentou lá no hospital se aproximar da Morgan, mas ela se recusou, porque ela sabia que ele ia tentar, né, manipular ali a situação a favor da família. Enquanto isso, nenhuma preocupação real com a Mallory. Na verdade, pro Alex, seria até conveniente se o corpo dela nunca fosse encontrado. Então dava pra ver, assim, que a família Murdoch tava cagando pra Mallory, cagando pra esse acidente, eles só queriam limpar a barra do Paul. Era muito conveniente pra eles que o Connor fosse o culpado. Inclusive, o Alex chegou a ameaçar
o pai do Connor, meio que querendo que ele falasse que era o Connor que estava dirigindo. Mas, obviamente, ele não fez isso. Inclusive, gente, o Connor fala no documentário, né, que essas informações que eu tô dando pra vocês é de um documentário da Netflix. Ele fala que ele achou que o Alex ia tentar matar ele, sabe? Só pra vocês verem o nível de medo que essa família causava nas pessoas, sabe? Após dias de busca, o corpo da Mallory Beach foi localizado por pescadores a 8 quilômetros do local do acidente. A autópsia confirmou morte por afogamento e traumatismo causado pelo impacto. Apesar das tentativas de manipulação, todos confirmaram que Paul era sim o piloto. Ele foi acusado de 3 crimes, incluindo dirigir sob efeito de álcool, causando morte e lesões graves. 2 meses após o acidente, ele foi formalmente indiciado. O Paul se declarou inocente, pagou uma fiança de $50 mil e nunca passou nem sequer um dia preso. Depois disso, ele se mudou para uma das casas da família, ficou afastado da cidade, e com isso ele tentou se reaproximar da Morgan, só que ela não queria mais nada. Inclusive, o grupo estava extremamente cansado dele. Ele matou uma das amigas e saiu ileso. O Paul parecia não estar nem aí, ele continuou então vivendo a vida dele, começou a frequentar festas e viver com outro grupinho de amigos ali, como se nada tivesse acontecido, gente. Depois de tantos escândalos envolvendo os Murdoch, o caso do Stephen, o acidente da Mallory e a morte da funcionária Gloria, parecia que essa família era uma bomba relógio prestes a explodir. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 7 de junho de 2021, o Alex liga desesperado para a polícia, dizendo que tinha encontrado a esposa Maggie e o filho mais novo, Paul, mortos na propriedade da família. Eles estavam perto dos canis da fazenda e foram baleados. Paul levou 2 tiros, um deles na cabeça, e a Maggie tinha sido atingida 5 vezes com um fuzil. A cena foi descrita brutal. No começo, o Alex foi tratado como uma vítima. Ele dizia que tinha ido visitar o pai doente e quando voltou encontrou os corpos. Só que logo a polícia começou a perceber que tinha alguma coisa estranha ali, porque naquele período o casamento do Alex e da Maggie estava bem estremecido. Ela já tinha falado com advogados para pedir o divórcio. Além disso, descobriram que o Alex estava desviando milhões de dólares de clientes do próprio escritório de advocacia. Assim que isso veio à tona, ele foi afastado do trabalho. Quando a polícia começou a investigar, descobriu que, por coincidência, a família possuía na propriedade armas que poderiam causar os ferimentos compatíveis com os apresentados nas vítimas. As armas que atingiram o Paul e a Maggie era bem parecida com as armas que eles tinham na propriedade. A investigação estava correndo e o Alex ainda tinha um álibi, gente. Ele tinha um álibi de ter ido lá na casa do pai ver ele. Então, de qualquer forma, a polícia ainda estava desconfiada, mas não podia acusar ele de algum envolvimento. No dia 4 de setembro de 2021, o Alex Murdoch liga para a polícia dizendo que tinha sido baleado na cabeça. Ele contou que estava numa estrada em Hampton e que tinha parado o carro para trocar um pneu furado quando um homem apareceu do nada e atirou nele. Ou seja, 3 meses depois da morte do filho e da esposa, ele é atingido por uma bala na cabeça de raspão. A polícia começou a investigar e aí chegaram no nome Curtis Edward Smith, que era conhecido como Ed. O Ed, ele era um primo distante do Alex. Ele era meio que um comparsa, ele fazia tudo, inclusive ele aparece já na série nos primeiros episódios. A relação dos dois era bem complicada. Ao longo dos anos, o Ed já tinha sido motorista, intermediário em negócios duvidosos e até parceiro em esquemas de dinheiro e drogas com o Alex. E dessa vez, o Alex tinha um plano muito absurdo, que era basicamente pedir pro Ed atirar nele de propósito para fingir a própria morte e garantir que o filho mais velho, o Buster, recebesse o seguro de vida de $10 milhões. Só que essa farsa também tinha outro objetivo. Era tentar desviar as atenções e fazer parecer que ele não tinha nada a ver com as mortes da esposa e do filho. Então, só que esse tiro acabou pegando de raspão. O Alex sobreviveu e o plano inteiro foi por água abaixo. Inclusive, o Ed, no documentário, ele conta sobre esse momento, assim, que ele falou desse plano. O Ed fala, não, eu não vou atirar em ti, não vou fazer isso. E aí o Alex meio que começa a fazer que vai atirar nele, e aí pra se defender, o Ed atira de raspão, ele não fez pra acertar, e aí ele acaba só tendo alguns ferimentos leves, assim. O Alex passou de vítima a suspeito de roubo, fraude, encenação de suicídio e, claro, assassinato. E foi assim que, em outubro de 2021, ele acabou sendo preso. Quando o esquema veio à tona, o Alex alegou que estava com um vício em opioides e anunciou que ia se afastar do escritório de advocacia da família para se internar em uma clínica de reabilitação. Então, isso foi uma forma dele meio que se afastar, dizer, olha, eu tenho problemas aqui de vício. Então, ele meio que tentou escapar ali, se internando em algum lugar para não ser preso. Em 14 de outubro de 2021, o Alex foi preso, foi acusado de ter roubado parte do dinheiro do seguro, que era destinado aos filhos da Gloria, a governanta, né,
né, que eu contei pra vocês, e por outros desvios de dinheiro que o próprio escritório tinha falado já. Então, enquanto ele respondia por fraude e lavagem de dinheiro, a investigação sobre os assassinatos da Meg e do Paul começaram a avançar. E foi aí que apareceu uma prova que mudava tudo. Durante a investigação, a polícia teve acesso a um vídeo gravado no celular do Paul que ele tinha enviado para um amigo. Esse amigo tinha deixado um cachorro sob os cuidados do Paul, e o vídeo mostrava o animal sendo filmado justamente minutos antes dos assassinatos acontecerem. Era um vídeo que o Paul mostrava, tipo, olha, aqui tá teu cachorro, enfim. E aí nesse vídeo, gente, no fundo dessa gravação que o Paul fez, a gente escuta a Meg e a gente escuta o Alex, a voz nítida do Alex. Então nessa hora, durante o julgamento, nem ele esperava ouvir a própria voz dele nesse vídeo. E aí a casa caiu. Ou seja, essa era a prova que a polícia precisava para provar que ele estava sim na cena do crime, muito perto do horário em que a esposa e o filho foram mortos. O contrário do que ele tinha dito para a polícia, né? Então aquele álibi dele já caiu por terra, porque ele foi logo depois e aí os horários não batiam. E aí a gente vê que o Alex Murdaugh foi capaz de matar a sangue frio o seu filho e a sua esposa. Sua esposa com 5 tiros, gente. Inclusive, no primeiro tiro ela já acabou morrendo e ele continua atirando nela. Vocês têm noção? É muito pesado. E detalhe, quando eles fizeram a reconstrução do crime lá na casa, pela forma que o corpo do Paul foi encontrado, ele sabia antes de morrer que era o pai dele o autor dos crimes, porque a forma como ele morreu, ele viu o assassino. E que a Meg tentou correr dos tiros e acabou sendo pega. Então ela tenta correr, mas ela acaba sendo atingida. Então essa gravação foi um dos pontos chaves do julgamento. Em 14 de julho de 2022, o grande júri o indiciou oficialmente pelos assassinatos da Meg e do Paul. Depois de um julgamento de 6 semanas, Alex Murdaugh foi considerado culpado em 2 de março de 2023 e condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem direito à liberdade condicional. Além disso, ele ainda se declarou culpado por dezenas de crimes financeiros e em outro processo ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão por fraudes federais. Hoje o Alex cumpre pena em uma prisão de segurança máxima na Carolina do Sul e a dinastia Murdaugh, que por gerações dominou o sistema de justiça daquele lugar, ruiu completamente, deixando para trás uma história de poder, manipulação e tragédias que pareciam saídas de um roteiro de cinema, né? Mas eram reais. Bizarro, gente. Fico muito chocada, sabe, com essa história. E aí agora a gente entra na ficção, né, que é da série do Disney Plus. Crime de uma Dinastia, o caso Murdaugh, é uma das grandes apostas do estúdio para esse último semestre do ano. Então a série já estreou e tem 3 episódios disponíveis. O elenco conta com o Jason Clarke, que interpreta o Alex Murdaugh, e a Patricia Arquette, que vive a esposa Meg. E o Johnny Berthold é quem interpreta o Paul. A produção vai mostrar a vida da família antes da tragédia, ou seja, eles vão mostrar como que era o que eles aparentavam ser, a rotina perfeita daquela dinastia tradicional do sul dos Estados Unidos, e que aos poucos vai se mostrando ali cheia de segredos, traições e comportamentos sombrios. A narrativa da série segue a partir do acidente de barco, que foi o ponto de virada dessa história, que inclusive foi o começo do fim da família Murdaugh. A série ela foi gravada antes do julgamento do Alex, então não vai abordar a sentença nem os desdobramentos mais recentes, mas vai focar em como tudo começou a desmoronar. Eu já assisti aos 2 primeiros episódios e eu gostei bastante, gente. Os atores principais, eles estão muito bem, especialmente o Jason Clarke, que conseguiu captar aquela frieza e a forma manipuladora do Alex. A Patricia Arquette também entrega uma Meg humana, confusa e presa nesse ciclo de mentiras da família. E o que eu achei bom na série já é que mostra o casamento conturbado da Meg e do Alex. Tem coisas que a gente não vê tão claramente no documentário da Netflix, tipo que o Alex teve um caso durante o casamento e que a Meg soube. E a forma como o casamento deles já vinha se desgastando há anos. Então isso já focou ali nos primeiros episódios da série, achei bem interessante. E o elenco comentou bastante sobre isso. O Jason Clarke, que faz o Alex, disse que a pergunta que mais perseguiu ele foi como um homem é capaz de pegar uma arma e fazer o que ele fez com a esposa e o próprio filho. Ele contou que precisou entender a motivação para dar vida a esse personagem e que mesmo sem justificar, ele queria criar uma realidade emocional, sabe? Que mostrasse como alguém pode chegar nesse ponto de frieza. Já a Patricia Arquette, que interpreta a Meg, falou algo que eu achei bem sensível. Ela falou que ao retratar uma pessoa real, o maior desafio é não desrespeitar quem ela foi. Ela disse que tentou olhar para Meg com empatia, entender o mecanismo que fez ela permanecer naquela situação, mesmo depois de tantos sinais de alerta.
A Patrícia até trouxe uma experiência pessoal dela para se conectar com a personagem. Ela contou que o pai dela era um homem muito complicado, ele fazia gaslight com a mãe, fazia a mãe dela chorar quase o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele era muito amoroso, engraçado e era um bom pai. Então, segundo ela, é muito difícil tu enxergar o perigo quando ele vem disfarçado de amor e rotina. E isso resume bem a história dos Murdoch, um império construído em cima de poder, dinheiro e manipulação emocional, que foi ruindo aos poucos até desabar completamente. Então é isso, essa é a nova série do Disney Plus, Crime de uma Dinastia, o caso Murdoch. Quem quiser mergulhar mais a fundo nessa história absurda, também tem um documentário na Netflix chamado Os Crimes e Assassinatos da Família Murdoch, e que mostra o caso real e o julgamento do Alex. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber de vocês se vocês já conheciam essa história e se vocês lembram de algum caso aqui no Brasil parecido com esse. Comentem aqui que de repente eu posso trazer um vídeo para vocês também. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até os próximos!